Oi, gente, tudo bem? Tô aproveitando para pintar um banquinho aqui e resolvi ligar a câmera. Eu fui na loja e só achei essa cor aqui, ó. Tipo um rosé, sabe? Rosa antigo. Era a única que tinha, trouxe 2 potinhos. E pra mim pintar, mexer com arte, né, fazer qualquer tipo de criação é mais do que um trabalho, sabe? É um processo bem terapêutico mesmo, eu gosto bastante de tudo que envolve arte, sabe? Cores, tinta. Então, assim, eu sempre procuro colocar, né, no meu dia a dia as atividades que eu gosto. Porque se eu não fizer isso, as coisas meio que perdem o sentido, sabe? Acho que é uma questão da nutrição da alma mesmo. Mexer com arte, né? Música. Eu também adoro música. E com relação às músicas, é bem interessante a gente prestar atenção em quais são as letras, né? O que está sendo dito ali naquela música. Porque é o que a gente está deixando entrar, né? Através dos nossos ouvidos. Então, assim, é bem importante que a gente tenha atenção nas músicas que a gente está ouvindo, né? Eu tô ouvindo agora aqui uma música xamânica, sabe? Para quem não sabe, são sons instrumentais assim, daqueles instrumentos indígenas, flauta, principalmente a flauta, né? Sons da natureza, sons de pássaros. Isso é bem assim relaxante. É realmente uma terapia, né? E pra mim não tem coisa melhor do que fazer isso daqui. É uma forma bem interessante da gente trabalhar o nosso aspecto feminino, né? Essa questão da criatividade, do recolhimento, da gente ficar mais quietinha, pintando, ou ouvindo uma música, ou de repente dançando também. E porque às vezes a gente arruma tanto trabalho, tanta coisa para fazer, que às vezes a gente nem gosta. E o nosso aspecto feminino, ele fica mais de lado, né? E eu acredito que é a partir disso que surgem muitas doenças, muitos desequilíbrios psicológicos e emocionais devido a essa falta de cuidado com a gente mesma. E principalmente nós mulheres, né? Nós precisamos de um tempo para poder descansar, para poder abastecer as nossas energias. E ao contrário do que é pensado, para mim isso daqui não tem cansaço, né? Acho interessante a gente mudar sempre o ponto de vista
sobre as coisas, né? Por exemplo, eu posso pensar, ai meu Deus, eu tenho que pintar o meu banquinho, vai dar trabalho, eu tô sem tempo, vai ser cansativo, ai, vou ter que fazer num domingo. Ou a gente pode olhar por um outro ponto de vista, né? Que é, vou tirar um tempo para poder descansar pintando o meu banquinho, me conectando comigo mesma, ficando em silêncio por algum momento, ou ouvindo uma boa música. Então, tudo é ponto de vista, da forma como eu penso, tudo tem dois lados. E ultimamente, eu tenho escolhido ver o lado mais leve das coisas, ver o lado mais do aprendizado, né? Por mais difícil que seja alguma experiência, sempre ver o lado das lições que são retiradas das experiências que a gente passa. E vida que segue, né? Eu acho que é por aí. Tudo é um ponto de vista interessante. Aquilo que é bom para mim pode não ser bom para o outro, enfim, naquele momento. É sobre isso, né? E assim, eu estava fazendo alguns estudos a respeito das energias de 2025 e mais uma vez a mensagem que é trazida para nós é para a gente olhar para dentro de nós, realmente olhar o que precisa ser olhado, curar o que precisa ser curado, porque assim não vai ser um ano fácil. 2024 não foi, e graças a Deus nós estamos terminando, mas assim, não acabou, né? Não acaba. Então, 2025 tem energias muito intensas aí para todos nós. A mensagem é que para a gente ficar atento, né? Para não entrar em brigas desnecessárias, discussões desnecessárias, porque trata-se da energia do fogo. O fogo é a energia da transformação, né? E geralmente o fogo ele vem nessa perspectiva de intensidade, né? De conflito. E é interessante a gente entender que os conflitos estão dentro de nós, em primeiro lugar, né? Outro dia alguém me perguntou assim, perguntou não, comentou comigo, falou: Isabel, eu não entendo por que tem tanta maldade no mundo, eu não entendo isso, por que tem tanta gente má, por que tem tanta coisa ruim, tanta gente que faz cada atrocidade, né? Cada maldade. E de acordo com o que eu venho compreendendo, essas coisas existem fora de nós porque elas existem primeiramente dentro de nós, né? Existem sombras dentro de nós, questões que nós não queremos olhar,
Existe em nós a energia da inveja, da competição, da ganância. E enquanto a gente não chega numa consciência de que todos somos um só, de que todos nós estamos conectados, nós ficamos nessa energia de competição, de querer o mal para o outro. Só que a gente se esquece que tudo aquilo que a gente deseja para o outro, tudo aquilo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente mesmo. Tudo volta para a gente, tudo aquilo que a gente intenciona de bom ou de ruim, em algum momento, demore o tempo que demorar, né? Porque o tempo ele é divino, não é o nosso tempo, o tempo que o nosso ego quer. Então, demore o tempo que demorar, aquela energia volta para nós. Por isso que é tão importante a gente cuidar daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente deixa entrar em nós através dos nossos ouvidos, através da nossa alimentação. Do que é que a gente está se alimentando, né? Como que a gente está se tratando? O que é que a gente está permitindo que façam conosco? Relações, amizades, né? Relações de todos os tipos. O que é que a gente tem se permitido viver para poder de alguma forma ser aceito, para poder de alguma forma agradar os outros, né? Acho importante a gente refletir sobre essas coisas. Porque assim, as energias não estão fáceis. E assim, quanto mais a gente resiste em olhar para dentro de nós, em tentar melhorar, né, como ser humano, mais a gente sofre. A gente fica meio que brigando com os nossos próprios espelhos. Porque as outras pessoas nada mais são do que os nossos espelhos, principalmente os relacionamentos mais próximos. São espelhos que mostram para nós tudo aquilo que a gente precisa melhorar em nós. Então, por isso que tem tanto conflito, né? Por isso que o grande desafio evolutivo do ser humano são os relacionamentos mais íntimos. Porque ali as pessoas vão espelhar uma para a outra toda a beleza, todas as coisas boas, mas também as coisas ruins. E geralmente a gente tem uma resistência muito grande a olhar para essas questões mais negativas, vamos dizer assim, né? A gente quer ver só o lado bom, a gente pensa que a gente tem só um lado bom, mas não, nós temos os dois. E enquanto a gente não olha para esse nosso lado que ele é mais sombrio, a gente não consegue trazer luz para ele. Tem uma imagem que representa bem isso que eu tô falando, né? É uma imagem de um iceberg no oceano
aonde somente a ponta desse iceberg fica visível, né, na parte superior ali da água. E a parte maior, bem grande mesmo, fica debaixo da água, fica invisível. E geralmente é assim que é, né, com as nossas sombras, elas ficam ali ocultas, ou por muitas vezes a gente até sabe que elas estão ali, que precisam ser olhadas, mas a gente fica negando. E a gente vai empurrando aquilo ali com a barriga até que chega um ponto que se torna insustentável. É interessante que tem muita gente que troca, né? Troca de parceiro, troca de emprego, troca assim de relacionamentos de um modo geral, porque não suportam determinadas pessoas. Mas o que é isso? Isso é uma negação daquilo que a gente não quer ver, né, em nós. Porque trocar de relacionamento não é a solução. A solução é a gente olhar para dentro de nós e reconhecer que tudo aquilo de feio mesmo que aquela pessoa estava, que a gente estava vendo naquela pessoa ou naquelas pessoas, também existe em nós, em algum nível, em alguma porção, em alguma quantidade, aqueles defeitos, né, vamos chamar assim, também estão em nós. E isso é muito difícil de admitir. É muito difícil, é mais fácil a gente acusar o outro. A gente é bom em fazer isso, né? Porque o outro que fez, o outro que me machucou, o outro que não sabe fazer as coisas. Mas vale a gente lembrar que nós estamos evoluindo num planeta, numa situação bastante desafiadora. Por quê? Porque aqui na Terra nós temos muitas consciências diversificadas, né? Muitas consciências distintas e em níveis bastante distintos também. Então, assim, o desafio evolutivo é justamente esse: a gente conseguir chegar na consciência de unidade e respeitar, né, todos os seres. Chegar realmente nesse sentimento, se é que eu posso chamar de sentimento, de amor incondicional. O que é o amor incondicional? O próprio nome já diz, ele é sem condições. Não importa se a pessoa é magra, se ela é gorda, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é rica, se ela é pobre. Não importa qual é o personagem que aquela alma está vivenciando, né? O desafio é a gente chegar nesse olhar para dentro mesmo de todos os seres. Perceber que dentro de todos os seres, não só seres humanos, né? Todos os seres da criação divina, tem uma centelha ali de luz e por isso devem ser amados e respeitados na sua essência, né? Tem uma oração, eu acho que o
nome dela é Oração à Grande Mãe. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E que tem um trecho que fala o seguinte: que cada um de nós possa respeitar os caminhos de todos os seres e que o exercício do perdão faça parte da nossa existência, que possamos acolher em nossa mesa aqueles que querem partilhar conosco o alimento sagrado. Eu acho muito linda essa oração. Ela é cantada também pela Jana Luia. Eu adoro, eu amo música, né, gente? Eu me conecto muito. E as letras dizem muito sobre nós. Depois eu vou deixar aqui para vocês ouvirem. Então eu acredito que é sobre isso. Nós estamos caminhando para um caminho, para um ponto evolutivo enquanto humanidade, que ou a gente olha para dentro de nós, do nosso coração, né? É interessante a gente clarificar essa questão do olhar para dentro. Tem gente que não compreende ainda. O que é olhar para dentro? É olhar mesmo para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos. O que é que a gente está pensando? O que é que a gente está sentindo? Se deixando sentir todos os dias, vibrando numa determinada frequência de tristeza, de medo, de preocupação, de julgamento, de desânimo. Então, esse olhar para dentro é isso, é conhecer a gente mesmo, quais são as nossas fraquezas, as coisas que os aspectos que nós precisamos melhorar em nós mesmos e retirar um pouco essa visão do externo, né? Do mundo externo e olhar para o nosso mundo interno. Porque o mundo interno de cada um de nós é um microcosmo. É o mundo interno de cada um de nós, os nossos pensamentos e sentimentos e também as ações que gera o resultado no mundo externo. Então, voltando àquele ponto que eu falei, por que existe tanta maldade no mundo? Porque essa maldade está dentro de nós, realmente. Ela precisa ser olhada para ser transformada. Se nós não sabemos das nossas sombras, se nós não nos auto-observamos para descobrir o que é que precisa ser melhorado, não tem como a gente modificar algo. Por isso que as relações são tão importantes. E é muito bonito esse processo de quando a gente chega nessa consciência de gratidão verdadeira mesmo, gratidão por todos os processos, né, de cura, por todos os conflitos que nos transformaram, que nos ajudaram a nos transformar em pessoas melhores, trouxeram luz a esses pontos escuros dentro de nós. Então é muito bonito compreender que realmente o outro não tem culpa. Ele está ali só sendo ele mesmo,
com as questões, desafios da jornada dele ou dela, né? E a pessoa sendo ela mesma, ela consegue espelhar para nós as nossas questões que precisam ser olhadas. Então é muito interessante, realmente a nossa vida, ela é um salão de espelhos, onde a gente pode se aproveitar das coisas boas, dos talentos, das coisas legais que a gente vê nas outras pessoas, para a gente poder trabalhar isso em nós também. Se a gente vê coisa boa nas pessoas, é porque isso também está em nós, como um potencial a ser desenvolvido às vezes. E se a gente pega uma pessoa como um ser inspirador para nós, a gente vai transformando as nossas vidas. A gente não fica com inveja, a gente não copia, a gente se inspira na pessoa e vai fazendo aquilo que é bom para nós. Isso é muito bonito, é um processo de cura muito bonito. Então eu venho refletindo muito sobre tudo que eu tenho aprendido até aqui, porque a nossa vida é um jogo, né? É o jogo da vida. E nesse jogo a gente tem várias fases, várias etapas que nós precisamos passar para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, enquanto espíritos, né? Nosso amadurecimento como seres em evolução que somos, que estamos. E quando a gente vai compreendendo essas etapas, vai entendendo que nada daquilo dura para sempre, né? Nenhuma dor dura para sempre, ou nenhuma alegria dura para sempre, que tudo são experiências, as coisas vão se tornando mais leves. Quando um desafio chega pra gente, a gente já vai numa postura não de medo, né? É claro que dá uma certa insegurança, porque nós temos muito disso. Tudo que é novo nos dá um pouco de medo, de preocupação. Mas quando a gente chega nessa consciência de que são os desafios que nos trazem o crescimento real, o amadurecimento, a gente já vai numa postura diferente. A gente já vai mais disposto a passar pelos desafios, porque sabe que logo em seguida nós vamos conseguir retirar dali os aprendizados. Porque na vida é assim. As provinhas da vida não são como as provas da escola, onde a gente estuda o conteúdo teórico primeiro para depois fazer as provas. Não, na vida, primeiro a gente passa pelas provas sem saber que está passando, né? E depois a gente retira as lições, depois que as fichas vão caindo. Tem pessoas dizendo assim, os pics de consciência vão caindo. Eu ouvi isso no vídeo, achei interessante, achei legal, vou aderir. Aí os pics de consciência, eles vão caindo, né? Então é sobre isso. Quando a gente entende que a vida é diferente da escola tradicional, então a gente já vai numa postura mais consciente realmente. Ó, tô quase terminando a primeira mão de tinta. Rosa antigo.
vai ficar o meu banquinho. Agora eu vou deixar secar um pouquinho e depois eu passo a segunda mão de tinta. Então, tô quase terminando aqui, gente. É isso. E essa questão de final de ano, né? Hoje é o último dia do ano de 2024 e eu tô aqui fazendo essa pintura. Quando a gente chega nessa consciência de unidade, de que todos somos um só, de que estamos conectados, estamos todos em aprendizado, de que ninguém é melhor do que ninguém, a gente vai acalmando também essa euforia, né? Tipo de festa de final de ano. Não que a gente não vá comemorar, não que a gente não vá agradecer esse fim de ciclo, não que a gente não vá fazer algum planejamento, né? Refletir os aprendizados, não é isso. Mas a gente sabe, a gente entende que é um contínuo, que não acaba, né? Ai, acabou o ano de 2024, agora 2025 vai ser maravilhoso, 2025 vai ser tudo perfeito. Não é assim que funciona, nós somos consciências em evolução, né? Então, assim, se você é um determinado tipo de pessoa em 2024 e você não olha para si, você não olha para o teu interior, não procura fazer tuas curas, estudar, expandir a consciência, você vai do mesmo jeito para o próximo ano. É isso que eu tô querendo dizer, que só a passagem do tempo, esse tempo linear, como a gente compreende aqui, né? Os meses, os anos, só a passagem natural do tempo não faz o milagre, né? Da transformação. É preciso que nós façamos o nosso trabalho interno para que as coisas mudem, para que o próximo ano seja realmente bom, para que as nossas relações sejam boas. Então, assim, é um esforço diário, é um esforço a cada momento. A gente precisa sempre estar atento no aqui e agora, para tudo aquilo que a gente fala, para tudo aquilo que a gente julga no outro. Eu acho que a grande sacada é realmente a gente se aproveitar do outro, né, de uma maneira positiva, realmente como um espelho. Aquela pessoa tá fazendo uma coisa que eu não gosto, aquela pessoa tá tendo uma atitude que me incomoda demais, tem alguma energia, tem alguma coisa ali que não tá batendo, então eu vou olhar, eu vou parar, eu vou refletir, eu vou trazer para o meu coração o que é que está acontecendo, por que será que eu estou sentindo isso. É assim que a gente faz, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha, mas que a longo prazo, quanto mais a gente vai fazendo esse trabalho, mais as coisas vão se ampliando, chega num ponto que a gente tem assim, qual que é o termo que a gente usa? Saltos quânticos de consciência. Um monte de downloads vão chegando, um monte de compreensões vão se fazendo para nós. Basta a gente vencer esse primeiro momento da resistência, que é começar esse trabalho interno.
né? Esse trabalho, a gente começa fazendo esse trabalho por muitas vezes buscando fora, por livros, por conteúdos, né? É o que o pessoal chama de autoconhecimento. Tem vários conteúdos, vários livros, vários estudos que nos ajudam no nosso autoconhecimento. Mas o próprio termo já diz auto. Se é auto, sou eu comigo mesma. Mas a gente sim precisa estudar, precisa ver outros pontos de vista diferentes do nosso, para a gente conseguir ir avançando nesse processo de olhar para dentro mesmo. A gente olha para fora para conseguir olhar para dentro. Então, assim, é muito bonito, é muito interessante esse nosso processo aqui evolutivo. E quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai se libertando de crenças limitantes. É um termo que está muito em alta agora também, né? Crenças limitantes. Mas assim, não é um termo legal, um termo bonito de se falar se a gente não tem entendimento do que é. Nós estamos cheios de crenças limitantes. A cada dia eu descubro uma nova crença que eu preciso romper. E o próprio nome já diz, crenças limitantes, elas nos limitam a ser quem a gente nasceu para ser, a expressar no mundo aquilo que a gente quer expressar. Às vezes a gente quer realizar um trabalho, não consegue porque a nossa mente traz essas crenças limitantes. Eu não vou fazer porque o que as pessoas vão dizer, o que a minha família vai dizer, o que o meu companheiro, a minha companheira vai dizer. Eu tenho filhos, não dá. Então são várias crenças que vão nos limitando naquele lugarzinho de conforto. É o que a gente chama de zona de conforto desconfortável, porque de confortável não tem nada. Porque a vida vai passando, a gente vai vendo as outras pessoas progredindo, crescendo, realizando sonhos e a gente ficando para trás. Porque existe essa comparação aqui, né? Nesse plano de existência existe a comparação, sim. E ela tem o seu aspecto positivo nesse sentido. Eu me comparo com o outro, percebo que eu também quero melhorar, quero crescer, quero limpar essas crenças e começo a trabalhar nisso. Acho interessante a gente pegar sempre esse lado de crescimento, né, de tudo. Então a comparação, ela não é uma coisa ruim. Ela pode ser utilizada para a nossa transformação. Você se compara e percebe que você quer também se transformar, tanto quanto aquela outra pessoa. Então você começa o seu processo. E existe um grande sabotador que eu já percebi, que a minha mente sempre traz, que é o seguinte: sempre que eu quero iniciar algo novo, a minha mente diz que, nossa, eu vejo, né, uma pessoa num determinado patamar, um passo que ela já conseguiu dar na vida, ela já alcançou um determinado objetivo que eu quero alcançar. Então a minha mente diz o seguinte: nossa, mas até você aprender isso tudo vai demorar demais. Aí o que acontece? Acontece uma autossabotagem. A gente nem começa porque a nossa mente diz que vai demorar tempo demais e que nós não vamos, né? Nossa, vai demorar demais. Nossa, até eu conseguir aquilo lá, meu Deus, a gente olha do ponto onde a gente está,
até onde a gente quer chegar e acha que é difícil demais. Isso é um sabotador. O difícil realmente é a gente passar por cima dessa crença e começar um pouquinho por dia, um dia de cada vez. A gente vai colocando energia, a gente vai se desafiando. Eu vou fazer, eu vou aprender. Num determinado ponto, de tanta energia que a gente coloca, a coisa dá uma girada, a coisa começa a andar com uma velocidade maior. É assim com tudo na vida, com tudo que a gente aprende, com todo conhecimento. No começo sempre parece bastante difícil, mas a gente precisa começar. Um exemplo bem claro, eu lembro de mim mesma, é a questão da faculdade. A gente pensa, nossa, meu Deus, 4 anos, 6 anos, dependendo do curso aí. A gente fala, meu Deus, quanto tempo. Mas a gente vai. Aquilo ali vai sendo dividido em bimestres, semestres, e aquilo vai ficando mais leve, né? A gente não faz ali os 4 anos de uma vez. É tudo picadinho, é um pouco de cada vez. Então, por isso que a gente consegue chegar até o final. Então, com qualquer tipo de conhecimento que a gente queira adquirir, qualquer passo que a gente queira dar na vida, é esse o processo. É vencer primeiro a nós mesmos, a começar, a sair dessa zona de conforto, né? Então é isso, gente. Tô terminando aqui de pintar o meu banquinho. E essa reflexão, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui no dia de hoje, o último dia do ano de 2024. E como eu falei, é um contínuo, nada termina hoje. Então é isso, amanhã a gente continua com a nossa vida normalmente, com os nossos aprendizados diários, com os nossos desafios e vida que segue, né? Então é isso, é só agradecer por esse período e em especial a todos os meus conhecidos, amigos, amigos clientes que compram de mim, que fazem essa troca comigo através dos meus produtos, do meu trabalho com os produtos personalizados. Eu quero deixar aqui a minha gratidão genuína, porque assim, através desse trabalho, eu cresço, eu me desenvolvo e contribuo também com a vida das pessoas de alguma forma, tá? Então há sempre um crescimento, tá bom? Então fica aqui o meu abraço, a minha gratidão a todos que me ouviram, a todos com quem eu tenho conexão de alguma forma, tá bom? E nos vemos no próximo ano. Até lá. Tchau, tchau.